Queridos, não se esqueçam que pediram para avisá-los, né, que do Divergem na quinta. Quem não fez a sua inscrição ainda, façam lá. É um evento institucional que a FAP faz todos os anos, pegando algum tema relevante na sociedade. O tema vai ser sobre violência aos infantes, né? Vai ter uma juíza da Vara da Infância e da Juventude. E teve toda uma temática essa semana, né? Em torno daquela menina de 10 anos. Ou seja, vai ser bem interessante, tá? Espero que vocês participem, daí vocês contam mais horas para vocês complementares. Peço que todos desliguem seus áudios. Não se esqueçam também, recadinho, semana que vem é a nossa formativa e será por aqui pelo Zoom, tá? Então, vocês têm bastante conteúdo já lá. Nós falamos de diversos temas variados, porque a gente está terminando o direito do trabalho 1, né, que é o direito individual do trabalho. Eu tenho procurado pegar todos os conteúdos importantes para a gente terminar e partir para o direito do trabalho 2 propriamente dito, que é o coletivo, que é bem menor que o 1, né? Então, eu sempre faço isso, termino toda a matéria do 1 e já partimos para o 2. Como que vai ser essa prova semana que vem, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês. Vocês vão ter o material, eu vou pegar a chamada, certo? E vou começar. Adalberto. Então, Adalberto, me fale sobre o que você sabe aí sobre a estabilidade de gestante. Aí eu vou fazer uma pergunta específica sobre isso e ele vai me responder em 5 minutinhos, vai abrir o seu vídeo de preferência, tá? Eu só peço que não abram o vídeo quem realmente, professora, eu não tenho vídeo no meu celular, tá? Mas como é uma apresentação oral, eu pediria que abrisse, vou pedir que abram o vídeo. E aí vocês respondem a pergunta com os materiais que vocês têm em mãos. Eu torno a dizer, eu estou incentivando essa atividade formativa por aqui, primeiro que é muito menor trabalho para vocês, tá? E para nós professores. Segundo lugar, eu dou escrito, um copia do outro, todo mundo joga no grupo, manda por e-mail ou busca na internet, tá? Enquanto que aqui oralmente eu os estimulo a estudar o conteúdo para uma prova oral. Até há poucos anos atrás eu fiz parte da OAB que tinha prova oral. Vocês vão ter muitos concursos pela frente que podem ter essas provas orais ou entrevistas de estágio. É muito importante no direito saber se comunicar. Vocês têm o TC pela frente que vai ser apresentado oralmente junto a uma banca. Então, por isso que eu estou adotando nesse bimestre essa forma de avaliação, ok? Professora, e se me acontecer uma coisa, eu não posso entrar aqui, você me chamou, eu não estou aqui. Não pensei ainda como é que eu vou fazer. Não vai ser nada escrito lá no Moodle. Não vai ser que eu não quero. Eu estou cansada de ver trabalho igual, da peça também, vocês reclamam que tem que escrever um monte, e não vai ser por escrito, eu só sei disso. Aí vocês vão ter que, sei lá, eu mando a pergunta, aí faz um áudio e me manda, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu não estou cogitando que a turma vá faltar, sempre tem os que vão ter problema. Sempre tem, aí eu vou pensar no plano B para essas pessoas, ok? Professora, sabe algo bacana que o professor Danilo fez com a gente no semestre passado? Ele pediu para que a gente se organizasse em grupo e gravasse um vídeo explicando determinada matéria. Aí talvez esses faltosos, né, que não puderam estar, poderiam fazer desse jeito. Não sei, é uma Boa ideia. ideia. Gravar um Boa videozinho ideia, John. explicando. Legal. A formativa vai ser quando, professor? Eu entrei um pouquinho atrasado na aula. Semana que vem.
na nossa Tá. aula de terça-feira. E vai ter um tema específico ou vai ser tudo que foi trabalhado até Não, agora? tudo que foi trabalhado, Uhum, pode vir tá? qualquer coisa, né? Então tá bom. Isso, exatamente. Obrigado. É para incentivar o estudo do conteúdo ministrado, tá? Queridos, eu quero que vocês saibam, tem alunos dizendo, até do sexto semestre, o André, na opinião dele, as aulas estão com mais qualidade que a aula presencial. Que os professores estão mandando material mastigadinho, estão dando aula sem interrupção. E sabe que eu concordo com ele, em parte? As aulas aqui não estão deixando nada a desejar do que seriam na sala de aula. Então, assim, vocês têm o vídeo, vocês têm material escrito, ou seja, vocês têm tudo. E essa provinha oral é para incentivar, porque o direito, vocês sabem que é assim. Tem que receber as aulas, depois vocês têm que ler, depois vocês têm que estudar novamente. É assim que eu estudo para concurso e tudo mais. Então, eu quero incentivar isso, o estudo, ok? Porque o que estava acontecendo? A gente dá lá no Moodle, ninguém estuda porcaria nenhuma, tá? E vocês sabem já como é que é. Então, vamos lá. Queridos, nossa aula de hoje vai tratar de um tema muito importante no direito do trabalho e alvo de, digamos assim, 70% das demandas atualmente, que é a responsabilidade civil do empregador. Indenizações por dano moral, material, estético, existencial. Então, por que eu aproveitei o gancho para falar disso? Primeiro que é um conteúdo que termina o direito individual, é um conteúdo muito importante da matéria, e quando vocês estudaram responsabilidade civil, a gente passou, assim, não aprofunda tanto, tá? Na aula passada, nós falamos das estabilidades, ou seja, muitos alunos confundem, não sabem, por exemplo, muitas vezes eu vou ter a estabilidade, eu não vou ter indenização, tá? Outras vezes temos alunos que confundem estabilidade com direito previdenciário, então vocês têm que ter muito cuidado. Uma coisa é reparação civil, outra coisa é estabilidade por acidente ou doença ocupacional. Muitas vezes essa pessoa não tem a estabilidade, digamos assim, porque ela, vamos supor, foi demitida por motivo de uma doença comum. Foi uma, né, de repente, uma conduta discriminatória. Então, não é estabilidade lá de trabalho para requerer a reintegração. É estabilidade, aquela indenização que eu falei para vocês da discriminação no trabalho, tá? Então, assim, na maior parte das vezes, na maior parte das demandas, vocês vão ter a presença da estabilidade decorrente do acidente de trabalho ou doença ocupacional, junto com a reparação civil, que vem aí como eu falei para vocês na aula passada, né? Por exemplo, como quando existe um nexo técnico epidemiológico, algumas doenças já são, por natureza do trabalho, elas vão ensejar reparação, perda auditiva, perda da visão, algumas expõem mais ao risco de LER, DOR, síndrome do desfiladeiro torácico, túnel do carpo, né, o síndrome do túnel do carpo, que é aquele problema que acomete o punho. Porém, vocês devem, quem teve a curiosidade de ler aquele artigo belíssimo da doutora Ana Paula, que eu coloquei lá no Moodle, vai ver que a coisa não é tão simples assim. Por exemplo, o túnel do carpo tem a ver com uma série de questões, né? Algumas mulheres, por exemplo, desenvolvem o túnel do carpo logo após a menopausa, né? Então, tem a ver com, por exemplo, fator idade. Agora, nós temos que ver se existe uma concausa com o trabalho. Até que ponto, qual o percentual de 0 a 100% que o esforço repetitivo contribuiu para o túnel do carpo. Porque nós temos que ver se afasta esse problema, né? Se é o ponto de ser da idade ou se
teve, né, vamos supor, a pessoa trabalha com o punho, trabalha com o computador, digitação, ela vai desenvolver, aí eu diria que 70% mais, né, vai ser o fator desencadeante do que os outros 30%, que é a questão da idade, da, da menopausa e tudo mais. Tá? Então, vocês viram lá que existem 10 critérios que um perito vai levar em consideração para verificar com causa com o trabalho, porque nós temos muitas doenças que são degenerativas, que são doenças decorrentes da idade, que são doenças complexas, a própria depressão, né? É uma doença assim que é multifatorial, tem 20 causas que podem desencadear. Então, assim, a gente atribuir toda a culpa, a responsabilidade ao empregador é algo bem complexo. Então, queridos, como eu estava falando para vocês, existem aí 3 reparações que surgem para esse trabalhador. A trabalhista típica, que é a estabilidade, ele tem estabilidade a contar de 12 meses da cessação do benefício, tá? Isso é independente das indenizações. Aí nós temos a reparação civil propriamente dita. O quanto que aquela, né, se ele foi, realmente já se afastou pelo trabalho, código B91 no fator previdenciário, já vai vir lá para o juiz do trabalho que ele se afastou por doença do trabalho. Já é um meio caminho andado. Ah, professora, mas precisa da perícia. Claro, vai ter a perícia. Mas, assim, já para o perito concluir que aquela questão foi do trabalho para a indenização, para a reparação, já é um fator bem importante. Tá? Dificilmente, por exemplo, se ele se afastou por doença comum, um perito, né, se ele entrar com a reclamação trabalhista, vai modificar isso, tá? Dificilmente. E aí nós temos uma terceira questão, que é a previdenciária. Então, a previdenciária, nós vimos na aula passada que o acidente de trajeto é considerado para fins de auxílio-doença como acidente de trabalho. Mas muitas vezes, nesse trajeto, vamos pensar que é um motociclista e ele acabou se acidentando, sei lá, ultrapassou um semáforo. Então, veja, muitas vezes a gente vai ter ali o auxílio doença, porque do código B91, do acidente de trabalho típico, mas eu não vou ter reparação em face do empregador, porque ele, vamos supor que foi culpa exclusiva da vítima. Então, não vou ter indenização por dano moral, material ou estético. Tá? Então, isso que vocês têm que ter muito cuidado. E outra coisa é o auxílio doença, ou seja, com relação ao INSS, a responsabilidade é objetiva, sempre. Então, vai ter o auxílio doença de qualquer modo a partir de 15 dias. Com relação à reparação civil, hoje nós estudaremos que o buraco é mais embaixo. É um pouco diferente, tá? O que acontece? A responsabilidade do INSS é objetiva porque nós recolhemos todos os meses, vocês sabem que o empregado tem lá descontado o seu INSS. E nesse desconto, o empregador recolhe a parte dele, né, para aposentadoria, e recolhe o SAT, que é o seguro por acidente de trabalho. Então, todo empregado tem o direito a receber lá na Previdência o auxílio doença, seja doença comum ou seja doença do trabalho, por ser segurado. Mas nem sempre esse empregado vai ter o direito à indenização. E isso vocês vão ter que perquirir no escritório de vocês, como juízes, como servidores, né? Que vocês podem, vamos supor, auxiliar um juiz fazendo sentenças trabalhistas. E aí vocês vão ter que verificar o caso concreto. Quem for prestar OAB trabalho,
Então, eu vou até começar falando de um caso aqui que eu coloquei lá no Moodle como atividade. Vejam lá, ó. Só colocando para vocês, já falando do caso prático. Caiu nas últimas OABs aí. Ó, síntese da entrevista feita com o Bruno, quando ele recebeu corretamente as verbas da extinção contratual. Teve a CTPS assinada, exercia a função de empacotador, recebendo 1.300 por mês. E sua tarefa consistia em empacotar congelados de legumes, numa máquina adquirida para tal fim. Em 30/11/2015, sofreu acidente de trabalho na referida máquina, quando a sua mão ficou presa no interior do equipamento, ficando afastado pelo INSS e recebendo o auxílio-doença acidentário. Quando diz auxílio-doença acidentário, é o auxílio-doença do trabalho, tá? Até 20 de maio de 2016, quando retornou ao serviço. No acidente, sofreu a amputação traumática de 4 dedos da mão direita e se submeteu a tratamento médico e psicológico, gastando com profissionais de R$ 2.500 entre honorários profissionais e medicamentos. Olha só, indenização por dano material. Indenização é o dano emergente, esse, né? O que ele gastou efetivamente. Tendo levado consigo os recibos. No retorno, tendo sido comprovado pelos peritos do INSS, olha lá o percentual, a perda de 40% da sua capacidade laborativa, foi readaptado a outra função. A CIPA da empresa, convocada quando da ocorrência do acidente, verificou que a máquina havia sido alterada pela empresa, que retirou um dos seus componentes de segurança, para que ela trabalhasse com maior rapidez e assim aumentasse a produtividade. Bruno costumava fazer digitação de trabalhos de conclusão de curso para universitários, ganhando em média R$ 200 por mês. Mas no período em que esteve afastado, não teve condição física de realizar essa atividade, que voltou a fazer tão logo retornou ao emprego. Lucros cessantes, olha lá. Analisando cuidadosamente o relato feito pelo trabalhador, apresente a peça pertinente à melhor defesa em juízo dos interesses dele, sem criar dados não informados. Então, queridos, esse é o exemplo típico de como a OAB cobra dos senhores essa questão de reparação civil. Ah, professor, é uma ação de reparação de danos? Não, é uma reclamação trabalhista. É uma reclamação trabalhista onde você vai pedir a responsabilidade civil da empresa. Ali vocês viram que teve a questão da amputação, então ele tem direito ao pensionamento ou uma indenização, né? O 944 faculta o juiz a arbitrar uma indenização em uma única vez. A maioria dos juízes do trabalho fixam numa indenização só, fazem os cálculos, né? 40% do salário, da expectativa de vida desse trabalhador e fixam a indenização por dano material aí, lucros cessantes, né? E vocês viram ali, tem o dano material emergente, que ele gastou R$ 2.500. Aí tem a questão do dano moral, dano estético. Então, era uma reclamação trabalhista aí com múltiplos pedidos de reparação civil, que a OAB cobrou, salvo engano, em 2016. Certo? Coloquei lá, né, para quem for realizar a atividade. Mas, enfim, voltando aqui para esse tema tão importante, muitos são defensáveis, tá, queridos, no direito do trabalho, da responsabilidade objetiva do empregador. Muitos defendem. Sebastião Geraldo de Oliveira, que é um dos principais autores nessa temática, maravilhoso. Eu sempre recomendo aos alunos que vão fazer TC sobre, né, indenizações por acidente de trabalho, doença ocupacional, esse autor tem na biblioteca de vocês.
E ele é um defensor, tá? Da responsabilização objetiva do empregador, porque ele entende que, segundo o artigo 2º da CLT, o empregador assume os riscos da atividade econômica e ele exerce um poder público, assim, de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, para Oliveira, ó, ele fala que não se precisa provar culpa ou dolo do empregador. Porém, essa doutrina do Sebastião Geraldo de Oliveira, tá? Que ele é um cara, um juiz do trabalho, desembargador, né? Bem defensável dessa teoria, com base no 927, parágrafo único. Desculpa aí minha internet, tá? Não tá estável, mas vamos voltando. Travou, foi bem isso, Marisa. Então, eu estava falando para vocês, né, que ele defende a responsabilidade objetiva do empregador, tá? Levando em conta a teoria do risco criado, que as empresas criam riscos ocupacionais para esse empregado, e com base no 927, parágrafo único. Porém, professora, qual a tese que prevalece? A tese que prevalece é a que tem amparo constitucional. Regra geral, e nós estudamos isso, vocês estudaram comigo lá atrás, na responsabilidade civil, que regra geral prevalece no Brasil a teoria da responsabilização subjetiva. Não é diferente, tá? No direito do trabalho, a responsabilização ela está fundada lá no artigo 7º, inciso 29 da CF, que diz o seguinte, olha o que ele diz. Diz assim, ó, a responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho ocorrerá quando este incorrer em dolo ou culpa. Então, é o que está lá, é inciso 28, tá? 29 é da prescrição trabalhista. É artigo 7º da CF, inciso 28. Ou seja, ela é fundada na culpa ou dolo. Ah, professora, mas tem atividades que são de risco. Tem atividades que são de risco. Esse caso que a OAB cobrou, você deveria colocar ali o artigo 927, parágrafo único. Que em teoria, responsabilização objetiva. Imagine, a empresa colocou uma máquina para o sujeito trabalhar, ainda por cima alterou a máquina para que produzisse mais. Né? Responsabilização objetiva, fundada no artigo 927, parágrafo único. Tá? Então, o que prevalece é que a maioria das doenças ocupacionais e acidentes de trabalho tem que provar culpa ou dolo da empresa. Porém, a gente vai ter algumas atividades que por si só geram risco, tá? Geralmente quem trabalha com maquinários, né, eu tive um caso bem parecido na prática com esse que a OAB cobrou. Né? Meu cliente trabalhava na moenda da soja. Imagina vocês, moendo grãos. E era época de safra, ele moía muito grão. Aí a máquina tinha uns ímãs. O que aconteceu? Ele foi limpar a máquina e aí o imã sugou a mão dele. E assim, ele teve amputação até o cotovelo. Tá? Foi power, assim. Então, típica atividade de risco. Aí não tem nem o que falar, responsabilização objetiva, tanto que a empresa correu para um acordo. Tá? Então, vocês vão ver na prática que tem atividades por si só que representam risco. E tem algumas que têm culpa presumida, que são as do nexo técnico epidemiológico. A LER, DOR,
algumas atividades que provocam cegueira, que provocam, né, porque o empregado, por exemplo, trabalha com luz, né, com infravermelho, isso é muito comum. Acaba daí sendo culpa presumida lá pelo nexo técnico epidemiológico. Vocês não confundam culpa presumida com responsabilização objetiva. Na culpa presumida, inverte-se o ônus da prova. Né? A empresa vai ter que provar que a culpa não é dela, porque já presume-se que é. Na responsabilização objetiva, não precisa provar culpa ou dolo, basta provar o dano e o ato praticado, né, o nexo, né, mas não precisa comprovar a culpa ou dolo, basta comprovar o ato e o dano, né, o prejuízo que a parte teve. Portanto, vocês não podem confundir essa questão da responsabilização objetiva ou não. Já tivemos diversas decisões de tribunais pátrios que reconhecem a espécie de responsabilização objetiva, tá? Como decidiu, eu coloquei para vocês lá, o Egrégio Tribunal da Quarta Região, Minas Gerais, sobre uma indenização para um motorista de caminhão que sofreu um acidente de trânsito enquanto realizava um transporte, sendo que pela natureza da atividade considerou-se que neste caso se aplicaria a responsabilidade civil objetiva. Então, transporte de cargas, transporte de pessoas, tranquilamente responsabilização objetiva. O trabalhador sofre pelas condições a que ele está exposto na responsabilização objetiva e não pela culpa ou dolo do empregador. Agora, algumas, eu diria que para vocês, tá? 70% das indenizações trabalhistas, ou até 80%, tem que comprovar culpa ou dolo. Então, o elemento culpa, ele surge como fato principal na responsabilização subjetiva, tá? Em 80% dos casos, porque pensem vocês, né? O sujeito vem reclamar um problema na coluna, tem que verificar, a empresa, né, tem que verificar, ele carregava peso ou não no trabalho, de repente é degenerativo, então vai ter que ter um laudo pericial atestando a culpa do empregador e que essa doença realmente tem nexo causal com o trabalho. Existe o julgado recente da segunda turma da segunda região, é São Paulo, que no seu conteúdo nos traz que a responsabilidade do empregador é subjetiva, isto é, depende da comprovação de culpa ou dolo por parte do empregador, sendo que no caso em apreço, o autor da ação não comprovou que a empresa teve culpa no acidente de trabalho, sendo assim sua indenização não foi deferida. Entende-se que apesar do novo código ter aumentado as possibilidades de responsabilização objetiva, a regra geral ainda continua sendo a responsabilidade subjetiva. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Ocorrem situações em que, mesmo havendo o acidente típico de trabalho, a indenização não é devida, como eu falei para vocês do trajeto. O trajeto é um exemplo típico disso. Tá? Alguns defendem, né? O acidente de trajeto, mas é acidente de trabalho. Tem alguns advogados que confundem isso e acham que a parte tem direito à indenização, mas ela não vai ter.
ela vai ter a estabilidade, tudo bem, porque é caracterizado como acidente de trabalho, o que eu acho até injusto para o empregador, né? De repente foi culpa exclusiva da vítima e mesmo assim está caracterizado pela Previdência, tem direito à estabilidade, mas muitas vezes não vai ter direito à indenização, à responsabilização civil. As excludentes de culpa ocorrem quando, apesar de haver um acidente de trabalho, não autorizam a imputação ao empregador. São aquelas rompantes que nós estudamos do nexo causal, né? Não sei se vocês se recordam, a gente estudou, era um número de 7 excludentes de responsabilização. Na hipótese de exclusão da causalidade, os motivos do acidente não têm relação direta com o exercício do trabalho e nem podem ser evitados ou controlados pelo empregador. São fatores, então, que rompem o liame causal e, portanto, o dever de indenizar também se rompe, tá? Queridos, mas tenham cuidado com uma coisa. Muitas vezes não tem um nexo causal direto, mas tem um nexo causal indireto, ou seja, existe uma concausa. Se houver uma única concausa, esse empregado tem direito à responsabilidade civil do empregador, tá? Vai ter direito à indenização. Ah, professora, então se o trabalho influiu 10%, se o trabalho influiu 10%, ele vai ter que indenizar esse trabalhador. Então, é o que nós chamamos de concausa. O problema das concausas trabalhistas é a aferição, como vocês viram naquele artigo, não sei quem teve a oportunidade de ler, né? Está muito bem escrito. Aquele cara é o melhor perito aqui da região, tá? De Londrina. É um sujeito super gabaritado, já escreveu vários artigos nessa área. E agora escreveu com a doutora Ana Paula, que é a Ana Paula Saladini, que é professora aqui na Unifil há muitos anos e tal, juíza do trabalho, professora da Escola da Magistratura Trabalhista de Londrina e tal. E o que eu achei mais interessante daquele artigo é que eles escrevem a dificuldade que tem um perito para, nesses casos de concausa, tá? Quando não se tem relação direta com o trabalho, como que o perito vai aferir o percentual de responsabilidade do empregador. Porque o que acontece? Existe a responsabilização? Existe. Mas num percentual de quanto? De 10%, de 15%, de 30%? Então, uma tarefa dificílima atribuída aos peritos que vão ter que verificar lá uma série de critérios rígidos para verificar até que ponto a empresa contribuiu para a doença daquele trabalhador. Né? Por exemplo, se a doença é degenerativa, uma hérnia de disco, regra geral, ela é degenerativa, ela vem com a idade. Ela, na verdade, não se associa a hérnia de disco nem ao peso da pessoa. É uma questão assim genética. Agora, ela se agravou pelo excesso de peso? Naquele trabalho havia um excesso de peso? Então, isso o perito vai analisar e vai atribuir daí a parcela de culpa para a juíza poder, o juiz do trabalho, vejam, ele precisa, nesse caso, muito do perito, porque os juízes não vão ter condições de aferir o percentual por si mesmos. Eles vão precisar de um laudo que ateste um percentual ali dentro daquela doença, tá? Vamos pensar que é uma síndrome do pânico. Assim, num percentual de 0 a 100, o quanto que ela foi da genética da pessoa. Tem familiares que
que já tem essa doença, aí houve um assédio moral, ou não houve nada, ou é por causa da pandemia, aí complica, né? Que entram aí a questão das excludentes de responsabilização e não vai haver com causa daí que sustente essa indenização, tá, queridos? Por exemplo, doenças psíquicas, elas estão intimamente ligadas com assédio moral no trabalho, assédio moral organizacional ou assédio moral vertical, tá? O vertical ou hierárquico, ele é chamado vertical ou hierárquico, é aquele que vem diretamente do chefe imediato. Então, o chefe que pressiona, que humilha, com certeza ele vai, como se diz, essa pessoa ela vai sofrer alguma doença emocional aí, uma depressão, ou aquela síndrome de burnout, que é o esgotamento físico emocional, em função desse assédio cometido pelo seu superior hierárquico. Outras vezes vocês vão se deparar com assédio moral organizacional. É o tipo de atividade, ou seja, que aquela empresa desenvolve. Um exemplo muito comum, tá? Operador de telemarketing. Ele sofre uma pressão violenta, mas não é do seu chefe, é do tipo de atividade, é da empresa em si. Isso é assédio moral organizacional, tá? A empresa cobra que se atenda em tantos minutos cada ligação, aí você é punido, não ganha meta se você desatender, a pausa no banheiro é controlada. Isso é assédio moral organizacional, que implica também em responsabilização por dano moral, nesse caso, né, caso típico de que o empregado desenvolve alguma doença psíquica, tá? Eu recebo na prática muitos casos de assédio moral organizacional. Então, vocês como advogados, né, como militantes na área, vão ter que saber essa diferenciação, ok? E saber se vocês vão pedir só um dano moral ou vão pedir perícia para caracterização da doença do trabalho, né, para pedir daí indenização por dano material, um lucro cessante, esse tipo de coisa, tá? Muitas vezes eu fico, por exemplo, só na esfera da reparação civil por dano moral. Normalmente, nesses casos de assédio, a gente pede só o dano moral, tá? Por quê? Porque quando você vai pedir uma perícia, hoje vocês sabem, com a sucumbência trabalhista, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o trabalhador arca com os custos da perícia, ainda que beneficiário, se ele for sucumbente, ele vai arcar com os custos de uma perícia. Uma perícia dessa é em torno de 4 a 10 mil reais, tá? São perícias caras. Então, você tem que ter certeza para fazer um pedido dentro, né, da possibilidade de caracterização mesmo para reparação de outros danos, certo? Porque só para o dano moral, os juízes não marcam perícia. Agora, se há um dano material associado, que são os lucros cessantes, a internet hoje não está colaborando, está bem estável. Nunca aconteceu isso, queridos, mas às vezes acontece, né? Normal. Hoje a circunstância não tá legal. Eu tô olhando ali, ela tá piscando direto, mas vamos continuando, tá? Demorou um pouquinho para acontecer. Então vamos lá. Continuando, vejam lá. Tem as hipóteses de exclusão, tá? Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, ó, um empregado, numa atitude inconsequente, desliga o sensor de segurança
de uma máquina, que é um equipamento perigoso, e posteriormente sofre o acidente por força dessa conduta. Não há como atribuir culpa em qualquer grau ao empregador, pelo que não se pode falar em indenização, culpa exclusiva da vítima. É muito importante uma contestação bem feita para, nesses casos, né, a empresa ter plena convicção que foi uma operação do trabalhador. Agora, queridos, é muito difícil, tá? Caracterizar a culpa exclusiva da vítima. Quando eles operam essas máquinas que são perigosas por si próprias, né? Elas induzem ao risco. Primeiro, a empresa ela tem que juntar no processo trabalhista todos os cursos que foram dados, os treinos, que ela treinou esse trabalhador para isso. Porque se ela não treinou, pode gerar indenização. Tá? Esse caso aqui é um caso atípico e raro de que dá culpa exclusiva da vítima. Então, assim, o sujeito foi lá e desligou o sensor. Uma conduta de culpa exclusiva. Ele ocasionou o prejuízo, o dano. Tá? Então, assim, a empresa tem que ter plena certeza disso e ter provas. E prova como? Por testemunhas, pelo próprio sensor, né? O perito vai ver que esse sensor foi desligado e tudo mais. É oportuno lembrar que, havendo culpa concorrente, vai se avaliar aí a redução, né, do quanto indenizatório, mas cada um vai arcar com o quanto do seu... o juiz daí, por exemplo, se ele iria fixar em 100 mil, ele reduz para 50% se houver culpa de ambos, tá? É outra tarefa difícil para o juiz do trabalho, né? Quando ele averiguar que tem culpa da empresa e que tem culpa do empregado. Geralmente, tá? Quando é atividade de risco, geralmente é difícil de uma empresa escapar da indenização. É difícil. Na prática, a gente vê muito pouco culpa concorrente. Ou ela é responsabilizada ou ela não é, tá? Culpa exclusiva da vítima tem muitos casos. Tem muitos casos de culpa exclusiva da vítima, que, por exemplo, ela teve todo um treino e se conduziu mal naquela atividade, tá? Agora, por exemplo, se vocês pegam um frigorífico, que ele é atividade de risco, no Brasil, é a atividade que mais incapacita o trabalhador. Vocês sabem que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Então, a gente, que nos últimos 5 anos, foi uma atividade que cresceu muito no Brasil, a atividade de frigoríficos. E ela é altamente incapacitante. Por quê? Por mais que esse trabalhador receba treinos e tudo mais, é tudo de muito risco, é muito em alta escala, é uma produção muito rápida. E a esteira onde passam os frangos e tudo mais, se vocês puderem, assistam aquele vídeo Carne e Osso que tem no YouTube. Vocês ficam assim, pasmados assim, do quanto é perigosa essa atividade. É muito de alto risco mesmo para, por exemplo, decepar uma mão, causar nas mulheres e homens também artrose, né? Porque você fica o tempo todo levantando as mãos e braços para posicionar ali a ave certinha. Então, assim, é uma atividade de muito esforço repetitivo e é muito difícil aí caracterizar uma culpa exclusiva da vítima. Muito difícil, tá? Atividade de risco, eu diria que é quase impossível. Agora, a excludente por fato de terceiro,
ela pode acontecer, né? Se teve alguém que participou, concorreu com aquele empregado para o evento danoso, ela pode excluir a responsabilidade do empregador. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar que ocorreu um acidente, né? Um acidente a serviço da empresa. Vamos pensar que é um ônibus, né? Um acidente devido a um buraco. Um buraco, vocês sabem que asfalto, né, é uma coisa que é de péssima qualidade no Brasil. E é uma atribuição das prefeituras, dos municípios. E vamos pensar que esse acidente que o empregado teve, né, ali estourou um pneu, vamos pensar que é um caminhão, ou é um carro, um veículo que ele acabou abarroando em outro. Vamos pensar que ocorreu por falta de asfalto adequado, de pavimentação correta naquela via. Então, pode um empregador, uma empresa, trazer essa excludente por fato de terceiro, ou seja, por culpa de terceiro, que chamando a responsabilidade aí o município. Porém, é necessário, vocês vão estudar isso comigo mais para frente em processo do trabalho, que responsabilidade por fato regressivo, tá? Quando se chama, vai se chamar aí um terceiro e você quer a responsabilização em face dele, no processo trabalhista não vai ser possível, tá? Porque não é atribuição, foge da competência da Justiça do Trabalho a responsabilização por regresso, a responsabilização entre empresas. Isso foge da competência da Justiça do Trabalho. Agora, é possível que a exima de responsabilidade, se a empresa comprovar, né, que foi culpa desse terceiro, ela vai se eximir de responsabilização ali no fato trabalhista. Ou se ela for condenada indevidamente, ela pode daí, no âmbito civil, entrar com uma ação em face do município para que ele venha ressarcir aquele dano que ela teve que pagar, tá bom? É importante que nesses acidentes por fato de terceiro, o acidentado, que é o trabalhador, ele vai ter o mesmo amparo previdenciário. Contudo, muitas vezes não cabe a reparação civil por parte do empregador. Em relação a fortuito, né, também é muito comum, pode acontecer força maior ou caso fortuito. Nós temos visto essa questão em Santa Catarina, né, por causa de ventos fortes e tudo mais, mas deve haver, nesse caso, uma ausência de providência capaz de ser adotada pelo empregador, a fim de evitar sua ocorrência, certo? No fortuito, nós temos que ter cuidado, porque não exclui essa responsabilidade o caso de fortuito interno, isto é, o fato danoso que está ligado com a pessoa, a coisa ou a empresa do agente causador do dano. Em outras palavras, o fato danoso que se relacione com a atividade da empresa. Somente irá excluir a responsabilidade o fortuito externo. Eu me lembro que quando eu dei essa aula para vocês, eu falei, por exemplo, do incêndio, né? A gente tem que verificar, que nem ocorreu lá, vocês lembram do caso do Flamengo, né? Foi um fortuito externo ou interno? É isso que a gente tem que verificar. Porque se foi fortuito interno, não exime de responsabilização. Se houve ali um risco que a empresa gerou, né, ela tem culpabilidade, como a gente viu naquele caso lá, né, num
não era adequado para colocar aqueles ar-condicionado da forma que colocaram, daquele jeito, né, que acabou gerando o incêndio. Eu não acompanhei se o clube foi responsabilizado, mas ali tem exatamente essa discussão, fortuito interno ou externo. A meu ver, é um fortuito interno. Tá? Então, todas as vezes que a gente tiver essa questão, né, que venha isentar a responsabilidade do empregador, a gente se depara com essa questão do fortuito interno ou externo. E especificamente se tratando da responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho, vocês têm que ter em mente, então, que prevalece a responsabilização subjetiva, aquela onde deve ser demonstrada a culpa para haver responsabilidade de indenizar. Eu tive um cliente, queridos, que recentemente, por exemplo, ele foi atingido, recentemente não, faz uns 2 anos, ele foi atingido por ele teve no shopping aqui, teve um assalto, tá? Teve um assalto, ele trabalhava lá de segurança e ele acabou fugindo, para fugir dos bandidos e tal, ele acabou pulando um muro e acabou quebrando o joelho e ficando com sequelas nesse joelho. E aí ele me indagou sobre essa questão, né, doutora? O que você acha? Gera responsabilização civil? Aí eu fiquei com o caso dele para estudar, estudei a fundo e vi que nesses casos é fortuito externo. Tá? Acontece, por exemplo, é muito raro um shopping sofrer um assalto. Né? Um assalto, então, entra na esfera do fortuito. Agora, se ele trabalhasse, por exemplo, no âmbito de uma empresa de segurança de valores, num banco, aí seria diferente. Não vai ser um caso fortuito, vai ser uma questão mesmo que é comum acontecer nesses lugares e faz parte do próprio risco da empresa. Né? Então, assaltos ocorridos a empregados que trabalham em bancos geram responsabilização, porque é responsabilidade objetiva do empregador ali, que independe de culpa ou dado pelo risco que a atividade proporciona. Agora, no caso dele, né, atividade exercida para o shopping center gera risco? Não. Segurança do shopping, dificilmente um shopping, quando ele é assaltado, ele entra na esfera do fortuito externo. Aquela coisa de fatos né, que fogem aí da alçada do empregador. A mesma coisa, vocês têm que ver que muitas empresas no Rio de Janeiro não são responsabilizadas. Por quê? Porque entra nessa esfera de assaltos serem frutos do fortuito. Agora, se vocês pegarem motoristas de ônibus do Rio de Janeiro, existem diversas convenções coletivas, até estive vendo um artigo sobre isso. Lá, a maior parte das convenções coletivas da categoria prevêem até adicional de periculosidade. Né? Adicional de periculosidade para os motoristas de ônibus, porque eles sofrem muito assalto na mão armada. Então, aí, se a gente for pensar, vai ter uma jurisprudência bem dividida. Algumas jurisprudências no sentido de que gera a responsabilização do empregador e outras que entram na esfera do fortuito. Mas veja, se a própria empresa reconhece isso, né, de pagar periculosidade,
É claro que vai entrar mais para a esfera de responsabilização por risco da atividade do que um fortuito, tá? Então, o assalto, a gente tem que ver muito a profissão, a atividade que o trabalhador exerce para responsabilizá-lo ou não, certo? Essa matéria também é importantíssima, eu gostaria de falar um pouco disso, a questão do teletrabalho em tempos atuais. Né? Vejam que dispõe o artigo 75, que fala do teletrabalho, ele diz assim, ó, as disposições relativas aos recursos tecnológicos e tal vão ser conforme o contrato escrito. Artigo 75E, o único artigo da atualidade, tá, queridos? Que falam sobre responsabilização em teletrabalho. Ó, o empregador deverá instruir os empregados, artigo 75E da CLT, de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Então, o empregador tem que instruir seus empregados. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Vejam, esse dispositivo aqui, em tempos de pandemia, é importantíssimo para as empresas que adotaram o teletrabalho ou trabalho à distância. Por quê? E a maioria delas não observa, tá? O que a empresa tem que se acautelar aqui? Ela tem que comprovar em juízo, tá? Se ela sofreu uma ação, uma reclamação trabalhista pedindo indenização, vamos supor, por dor, ou porque esse empregado caiu em casa. Primeira prova que ela tem que fazer em juízo é esse artigo aqui. Ela instruiu o seu empregado de maneira expressa? Qual documento que o trabalhador assinou, onde ele ficou sabendo ali que ele tinha a responsabilidade de fazer as pausas, de parar e alongar suas mãos, seus braços, parar a cada 90 minutos. Quem utiliza computador, cada 90 minutos tem que parar 10 para fazer as pausas. Artigo, me fugiu agora, acho que é 90 da CLT, tá? Ele tomou essa precaução? A maior parte das empresas simplesmente adotou o teletrabalho e aí, tal Deus dará. Empregados usando as tecnologias do próprio bolso, tá? Vamos supor, o seu computador é dele, ele está pagando mais internet, está pagando a conta de luz, quando na verdade o empregador tem que ressarci-lo e não tem ressarcido. Tem muitos trabalhadores que estão aceitando essa condição porque precisa do trabalho. E é a questão de que tem empregados adoecendo por ausência da desconexão com o trabalho. Esse é um tema belíssimo para tecer, tá, queridos? Que a gente nunca teve na FAP. O direito à desconexão ao trabalho nos teletrabalhadores. Porque o que acontece? Ele fica tão conectado à empresa que ele passa a sofrer doenças psíquicas, depressão, pelo excesso ali de conexão. Para vocês terem uma ideia, na Europa, como é que funciona? Tá? Eu pego o exemplo da França, que minha irmã mora lá, né, em Paris. Às 18 horas, as empresas elas são multadas se elas continuarem disparando e-mail, WhatsApp,
para os trabalhadores. Então, não pode, os teletrabalhadores não podem ser incomodados no período da noite e nem aos fins de semana. Lá existe uma multa que as empresas pagam. Na nossa legislação, nós não temos nada parecido. Então, o que acontece? A gente vê empresas abusando do seu poder diretivo, mandando e-mail às 11 da noite. Nossa, você que terminou aquele negócio, aquele relatório é para amanhã cedo. Enfim, vamos supor que o cara ganhe para fazer um software. Esse projeto, cara, você tem que terminar, não importa com tempo. O que acontece? Como a CLT coloca o teletrabalhador como uma exceção à jornada, ou seja, ele não tem direito às horas extras, em tese, as empresas acabam abusando do poder empregatício e aí cobrando esse sujeito fora de hora, e ele acaba sofrendo doenças psíquicas. Então, a primeira coisa que a empresa tem que se acautelar é isso, é tomar um termo de responsabilidade por escrito de que o teletrabalhador vai cuidar da sua saúde. Se ela não tem esse documento, já é meio caminho andado para o trabalhador ganhar uma reparação aí. E nós temos uma lacuna incrível nesse ponto, porque assim, e acidentes que esse sujeito sofrer dentro de casa? Né? Como que a gente vai comprovar que foi a culpa do empregador? Até que ponto? Olha que tarefa dificílima para um perito. Né? Então, vamos pensar que o sujeito mora num sobradinho e ele caiu na escada, mas ele estava no horário de trabalho. Ele foi, sei lá, pegar algo na sua casa e acabou escorregando e caindo. Então, assim, a empresa, ela tem que fiscalizar a segurança no trabalho mesmo em casa. E elas não têm fiscalizado, elas não têm tomado precauções. Né? Então, por exemplo, a empresa tem que ir na casa, verificar o local que ele vai trabalhar, propiciar para ele um protetor de punho, de mãos, verificar se ele tem um apoio para os pés. Ninguém está fazendo isso, entende? Em outros países são bem mais rigorosas as normas de proteção à saúde do teletrabalhador. Essa questão assim precisa ser melhor regulamentada no Brasil, tá? A gente tem uma lacuna gigante e se vocês pensarem no âmbito público, tem se trabalhado à distância, os estagiários têm trabalhado à distância, isso ocorre em todos os âmbitos. Pensem vocês na administração pública, assessores trabalham à distância, em teletrabalho. Né? Só que no âmbito público, o que a gente tem? Eles trabalham com equipamentos próprios, né? O tribunal acho que não fornece, salvo engano, o notebook, tá? Não é que o tribunal forneça, mas não há uma cobrança, né? Não existe essa cobrança que existe no meio privado de realizar meta. O sujeito está trabalhando no computador, ele tem tantas coisas para fazer. Pensa no advogado, tem que cumprir tantos prazos por semana e tal. É bem complicado. No âmbito público, não. Né? Eu tenho essa amiga que eu sempre falo para vocês, que é assessora dos desembargadores no TRT Curitiba, e ela trabalha tranquilamente lá, faz as sentenças, o número que ela conseguir por semana, não tem assim que bater meta. Então, assim, muito mais difícil ocorrer uma doença ocupacional por desconexão, tá? Por direito à desconexão. O direito à desconexão do trabalhador é o direito ao lazer. E os servidores públicos conseguem ter isso tranquilamente. Os privados não. Vejam, por receio de perder o emprego, tem muita gente assim que está trabalhando assim muito mais em casa
do que trabalhava na empresa, porque afora todo o isolamento social, né? Esse teletrabalhador, ele está sem o seu grupo, então ele não tem a proteção sindical, fica zero, né? Ele fica isoladão e ele está muito mais propenso a doenças ocupacionais por estar longe dos olhos do empregador. Ele está muito mais sujeito a doenças ocupacionais porque ele passa a fiscalizar o próprio trabalho. E muitas vezes essa fiscalização dele, ele não tem condições para isso. Ele não tem condições para saber o limite de quantas palavras ele pode digitar por minuto, para não lesar o seu punho, a sua mão, a visão. Né? A gente tem trabalhadores que afetam muito a visão, porque ficam demais nos equipamentos. Então é complicado, gente. Essa história do teletrabalhador, da falta de regulamentação, tá trazendo muitas ações para a Justiça do Trabalho. Afora toda essa questão, né, de empresas que estão descumprindo leis trabalhistas gerais, muitas empresas estão descumprindo essa história de ressarcir custos, de cuidar da saúde mental do trabalhador. É uma atribuição dela? Claro que é. Se ela colocou em teletrabalho, ela não pode ficar exigindo tarefas e serviços fora de horário e tudo mais. Certo, queridos? Dúvidas? Então, vou fazer a chamada. Amanhã nós temos aula novamente. Vou fazer a chamada. Adalberto. Adalberto presente, professor. Aleph. Amanda. Presente. Anderson. Presente. Ana Beatriz. Bárbara. Presente. Bruno Henrique. Não. Clóvis. Clóvis não tá. Cristina. O Clóvis tá? Clóvis tá? Aqui, professor. Cristina presente. Tá. Clóvis e Cristina. Daniele. Evelyn. Faed. Faed presente. Fernanda. Presente. Fernanda Volpe. Fernanda Volpe não. Giancarlo. Presente. Heloíse. Isabela. Isis. Presente. Ana Beatriz Gouveia, tá? Então, tá. A Heloísa está, então? Não, né? Isabela tá, né? Isis. Tá. Presente. Jean Carlos. Presente. Jean Clevers. Presente. Jonathan. Presente. João Pedro. Presente. João Vitor. Presente. José Vitor. Presente. Kathleen. Larissa. Leonardo. Presente. Letícia. Presente. Lilian. Lineker. Presente. Liz. Presente. Lucas.
Não. Marcos Paulo. Presente. Maressa. Presente. Maria Eduarda. Presente, professora. Tá. Marina. Não. Maiara. Presente. Milena. Presente, professora. Certinho. Natália. Paulo Henrique. Rauane. Presente. Renato. Presente, professora. Certinho. Roberto Henrique. Roberto Cebriano. Presente. Ronaldo. Tayla. Presente. Thaís. Presente. Valdeir. Presente. Vitor. Vinícius. William. Presente, professora. Roberto Henrique está. William está. Paulo César. Não. Vinícius não está mesmo, né? Queridos, obrigada. Eu queria agradecer essa presença de vocês, tá? Em massa. Hoje está quase toda a turma aí. Eu sei que não é fácil, né? Eu até não exijo a abertura do vídeo por isso. Eu sei que muitos estão de pijama, estão em casa e vai chegando do serviço e tal. Enfim, brigadão, tá? Pela força, é isso que nos motiva. Ouvir a vozinha agora na chamada, tê-los aqui, saber que vocês estão, sei lá, mesmo fazendo outra coisa, lavando louça, mas pelo menos está conectado. A gente precisa disso, tá? A gente está fazendo um esforço tremendo, nós professores. A gente tem se esforçado bastante para que vocês tenham a mesma qualidade. A FAP prima muito pela qualidade. E a gente está aí ansioso para ver se em setembro vai voltar em parte, né? Vocês viram que pode ser que volte na modalidade misto, talvez em parte presencial e parte em vídeo. Para nós professores vai ser um trabalho tremendo fazer os dois, entende? Porque é trabalho em dobro para nós e a gente provavelmente não vai ganhar mais por isso. Mas assim, tudo que for no intuito, né, de recebê-los de volta e tal, vai ser com segurança, vai ser de alegria para nós, né? Recebê-los vocês na faculdade. Mas a gente está aí na espreita, esperando ver o que vai dar, né? Se realmente o governo estadual vai autorizar, tá bom? Fiquem com Deus, não desanime, força na peruca, que como eu sempre falo para vocês, depois da medicina, o direito tá bombando. Então, assim, vai ter muita coisa para vocês fazerem, em diversos âmbitos que vocês quiserem. Tá bom? Beijos. Vou encerrar o vídeo. Até amanhã.